João, capítulo 1, dos versos 1 ao 18. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 18. Hoje nós estaremos vendo, meditando, pensando um pouquinho acerca de 6 verdades sobre o Senhor Jesus. 6 verdades sobre o Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também de sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Pai, desde o início desse culto, Senhor, tudo, meu Pai, tudo tem sido voltado unicamente para Ti. Desde a leitura que o diácono Denivaldo leu acerca de Isaías 53, desde os louvores que as filhas da graça entoaram a Ti, desde o louvor que o irmão louvou, que os irmãos diácono Luiz e Denivaldo louvaram ao Teu nome, ó Pai, tudo redunda para a glória do Teu santo nome. O Senhor é o centro da nossa adoração. O Senhor é o centro. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui, unicamente para prestarmos um culto a Ti. Nesse momento nós te pedimos que Tu possas, ó Senhor, estar falando aos nossos corações. Que Tu possas, ó Deus, fazer com que nós venhamos a lembrarmos cada dia mais acerca dessas verdades que serão ditas acerca da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Esta é a nossa oração, e assim nós fazemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, 6 verdades sobre o Senhor Jesus Cristo. Muitos falam sobre o Senhor Jesus. Mas se houve alguém inspirado por Deus, que conheceu o Senhor Jesus, andou com o Senhor Jesus, o ouviu, aprendeu com ele, o observou de tão perto, de uma forma tão profunda e tão íntima, esse alguém foi o apóstolo João. O Evangelho de João foi escrito por ele mesmo no final do primeiro século, entre o ano de 80 a 90 depois de Cristo, aproximadamente 50
dos propósitos de João foi deixar claro verdades sobre o Senhor Jesus. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus Cristo. E não seria diferente no Evangelho de João. Com esse homem que conheceu, que ouviu, que viu tantas coisas profundas diretamente dele. Então, sem delongas, como eu gosto de ser bem objetiva, 6 verdades sobre o Senhor Jesus Cristo. Primeira, são 3 verdades cobridas em uma só. Olhe para a sua Bíblia, não feche. O versículo 1, João declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, primeira verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era o Verbo, Ele estava com Deus e Ele era Deus. Irmã, o Senhor Jesus Cristo era o Verbo. Antes de nós adentrarmos para a gente entender melhor o que significa ser o Verbo, a gente deve observar que João escreveu: no princípio era o Verbo. O que significa dizer que o Senhor Jesus é eterno. Se as amadas irmãs observarem lá no comecinho de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Gênesis, capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. O nosso Senhor Jesus Cristo já estava ao lado do Pai. E não diferentemente como alguns pensam, que o Senhor Jesus só passou a existir depois que Ele veio a nascer. Não. O Senhor Jesus Cristo, Ele é eterno. Então, amados, Isaías capítulo 9, versículo 6, aponta para o Senhor Jesus como Pai da eternidade. E é importante sabermos que em uma época em que os filósofos e os gregos questionavam sobre o sentido de tudo, sobre o início, sobre o porquê, sobre como havia se iniciado, João declara que o Verbo ou a palavra já existia. Eu não sei a versão das irmãs, algumas versões vai aparecer verbo, outras versões vai aparecer a palavra, o termo palavra. Ele já existia. O Senhor Jesus Cristo é o Verbo, Ele é a ação, Ele é a palavra. E na revelação hebraica do Antigo Testamento, a palavra de Deus indica Deus em ação. A palavra é a vontade de Deus decretada. A palavra é a vontade de Deus decretada. Então isso vem a ser o que significa quando João disse que o Senhor era o Verbo. No princípio era o Verbo, ou no princípio era a palavra. Ele também prossegue dizendo que o Senhor Jesus estava com Deus. Cristo é uma pessoa igual ao Pai em essência. Eles não são diferentes em essência de forma alguma. O Verbo, ou seja, Jesus e Deus Pai, mantinham uma profunda comunhão já desde o início, desde sempre. O Verbo estava ao lado de Deus desde toda a eternidade. Eles são distintos, mas inseparáveis. Completamente inseparáveis. João prossegue dizendo que o Senhor Jesus Cristo era Deus. Amados, o apóstolo João não começa seu evangelho com a genealogia, assim como começou Mateus e
e Lucas, porque eles fizeram com um propósito, mas João quis apresentar o Senhor Jesus como Deus. E apresentando o Senhor Jesus Cristo como Deus, o apóstolo João ele não quis trazer uma genealogia, mas ele quis trazer exatamente quem o Senhor é: Deus. Totalmente, unicamente Deus. O Verbo é divino, Ele mesmo é Deus, é o Deus eterno, é o Pai da eternidade. É uma verdade que até hoje é incompreendida e ignorada por muitos judeus, que muitos judeus incrédulos chegam a achar que isso é uma blasfêmia, quando o Senhor Jesus se declarou ser Deus. Segunda verdade sobre o Senhor Jesus Cristo encontra-se no verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amados, a segunda verdade é que o Senhor Jesus é o Criador. O Senhor Jesus é o Criador. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor. Nada do que existe foi feito se não foi pelo Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse haja ou existia é a forma do verbo haia, que é ser ou existir no modo imperativo. O verbo ou a palavra, ou seja, o Senhor Jesus Cristo como Deus comandando a existência da luz. De repente a gente apaga tudo isso aqui e alguém chega e diz: haja luz, sem que antes houvesse. Haja luz. Cristo estava ali como a Trindade na criação através da palavra, o Verbo, o Logos. O Senhor se fez presente na criação através da palavra. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Deus Pai também estava presente e o Senhor era a palavra. Haja luz, e houve luz. O houve luz, ou vai é uma forma do verbo haia, ser ou existir no passado, indicando a realização do comando divino. Que é luz, é o objeto direto da ação, ou seja, o resultado da palavra de Deus. Ele disse: haja luz, e houve luz. Se o Senhor não tivesse dito, não haveria existido, não haveria trazido à existência a luz. Amados, muitas vezes eu fico me perguntando, me questionando o porquê das pessoas muitas vezes duvidarem tanto da presença do Senhor na criação. Porque as pessoas duvidam da presença de Cristo como Senhor, como Criador na criação. Paulo confirma o Senhor Jesus Cristo como Criador. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 1, verso 2, diz: a
quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. O Senhor Jesus é a palavra, o verbo. O Senhor Jesus estava com Deus. O Senhor Jesus era Deus. E através do Senhor Jesus, tudo que há foi feito por Ele e para Ele. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. São hinos que nós ouvimos que engrandecem a Deus. E Ele merece. São palavras que nós lemos, ouvimos e meditamos que enaltecem ao Senhor. Mas o homem tem tentado roubar isso de Deus, de Cristo. Tem trazido para si a glória que é devida unicamente de Jesus. O culto já não é cristocêntrico. O culto tem que ser antropocêntrico. Você convida alguém e depois a outra pessoa ou alguém ou você vai diz: você gostou do culto? Não é isso que nós devemos dizer, porque não somos nós que devemos gostar do culto, mas o Senhor. Será que o Senhor está recebendo o nosso culto? O Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que conhece a minha e você, o Senhor está recebendo o nosso culto. Sabe, irmãos, é muito triste ver algo que é tão majestoso, algo que é tão de Deus, ver pessoas tentando tirar de quem lhe é devido. E o pior, o povo que se diz de Deus, tributando glória a si. Glória a mim, Senhor. Glória a mim, louvado seja eu. Porque, queridos, eu sei que louvores são poucos. Quando a gente dá uma olhada nas canções ditas cristãs evangélicas que nós ouvimos, poucas são as músicas que verdadeiramente exaltam a Deus. O louvor é elogio, e o elogio é para Deus, é para Cristo, não é para o homem, não é para nós. Então são poucos. Você peneira aqueles que verdadeiramente podem ser trazidos à igreja para que estejam exaltando ao Senhor. Porque muitas vezes caímos no erro de cairmos na moda de estarmos cantarolando algo que não está enaltecendo a Cristo, mas enaltecendo a nós. Muitos pregadores correm o risco, têm corrido o risco, têm se corrompido, trazendo mais mensagens, afastando Deus, deixando Deus de lado, deixando Cristo de lado, colocando o homem no centro. E eu sei que nós, como povo de Deus, precisamos de palavra de correção, precisamos de palavra de encorajamento. Eu sei de tudo isso, mas Cristo deve ser a nossa suficiência. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós lemos na palavra palavras que vai nos encorajar, palavra que vai nos edificar, palavra que vai nos corrigir dia a dia, tendo Cristo como centro, não afastando Ele, não colocando o homem, mas permanecendo, sendo Ele o centro da mensagem, o centro do culto, o centro de tudo, porque tudo é para Ele, para a honra e para a glória dEle, então somente dEle, amados. Onde a igreja está se perdendo? Será que a igreja já está tão declinada que não está percebendo isso? Sabe? Quando algumas pessoas chegam a questionar, as pessoas que se sentem incomodadas com isso, dizem: não, mas há culto para todos os tipos, como se a igreja fosse um mercado, como
como se o Senhor pudesse ser comercializado. Mas o meu Senhor, o meu Salvador, o seu Senhor, o seu Salvador, Ele não é banana em fim de feira que Ele é oferecido como as pessoas querem e bem entendem. Ele é Deus. E como Deus, Ele merece respeito. Como Deus, Ele merece honra. Como Deus, Ele merece estar no lugar que Ele deve estar, na primazia. Na primazia do culto, na primazia das nossas vidas, na primazia daquilo que nós estamos fazendo aqui, amados. Não faria sentido nós estarmos aqui se tudo não fosse voltado tão somente para o Senhor Jesus. Não faria sentido. Terceira verdade acerca do Senhor Jesus encontra-se nos versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: nele estava a vida. Nele quem? No Senhor Jesus. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Queridos, o Verbo, o Senhor Jesus, não recebeu a vida. Ele é a vida. O Senhor Jesus é a vida. O Verbo é a vida. A palavra é a vida. Ele é a fonte de vida de tudo que existe. Tudo que existe. Embora o Senhor Jesus seja a fonte de toda a vida biológica, a palavra grega aqui usada por João e citada outras 35 vezes neste mesmo Evangelho de João, não é bios, vida biológica, mas zoe, vida espiritual, ou seja, vida do alto, vida eterna, vida abundante. João 14,6, que nós conhecemos tanto, o Senhor declara: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer pessoa fora de Cristo, afastada do Senhor, ela se encontra morta, e estando morta, ela não pode se chegar ao Pai. Ela não pode ir ao Pai, ela não tem como ter essa ponte que reconcilia o pecador, o morto espiritual, com aquele que tem vida. É preciso que ganhe vida, que receba vida, para que possa chegar ao Pai. O Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo está a vida. Ele é a vida, logo Ele vivifica, ou seja, dá a vida. João 5, versículo 21, eu acho muito forte, muito importante esse versículo, porque o Senhor diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Não há vida sem Jesus, não há vida sem o Senhor. Ele é a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Senhor é a vida, mas Ele também é a luz. João 8,12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz, queridos, dissipa as trevas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de
o Senhor Jesus fez com que a luz viesse quando Ele disse: haja luz. Assim é na minha vida, assim foi na tua vida. Nós vivíamos em trevas até o momento, bendito momento, em que chegou a luz em nossas vidas. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo ele é retirado por um tempo para ouvir, aprender acerca do Senhor, e a passagem fala que cai nos seus olhos como que escamas. Uma pessoa que é cega, ela não enxerga nada. Eu não falo do cego parcial, que enxerga alguma coisa, alguma nebulosidade, alguma mínima coisa que seja, mas o cego completo, o cego que é completamente cego, ele só enxerga escuridão, ele só enxerga trevas, até o momento em que o Senhor Jesus tira a cegueira dos seus olhos espirituais. Isso é tremendo. Todos nós um dia estávamos em trevas, até o dia em que a luz chegou em nossas vidas. Queridos, como isso é importante. Eu fico vendo pessoas, lugares que por modismo adotaram paredes pretas, negras, para suas igrejas. Eu digo suas, porque eu não sei se o Senhor Jesus está lá. O Senhor já nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há por que querer voltar às trevas, por uma questão de modismo, de jovialidade, seja lá o que for. Nós estamos na luz. Nós vivemos na luz de Cristo, na luz daquele que tirou toda a nossa cegueira espiritual, todas as trevas que havia dentro de nós. Mas é como se, queridos, é como se ainda nesses lugares, é como se ainda em algumas pessoas as trevas ainda permanecessem, a ponto de duas uma, ou não querer ainda sair deste local, ou seu coração ainda está completamente preenchido por essas trevas, necessitando da luz de Cristo. Sem a luz, que é Cristo, o mundo das pessoas continua envolto em trevas. Não há nada que elas façam. Sem Cristo, elas permanecem em trevas. Não há outro meio. Não há. Olha, irmã, só um pouco. Só um pouquinho, aproveitar um pouco da. Não tem porquê. Você já imaginou uma sinagoga da época do Senhor Jesus, onde os judeus lá com os papiros, com os coros, faziam as leituras, e de repente você entrar e ver aqueles blocos pretos, aquelas coisas? Jamais existiria na época do Senhor Jesus tal forma. Então, queridos, muitas vezes o que está externo é o que está interno. Muitos necessitam da luz que está no Senhor. Muitos. A gente está vendo, se aproximando aí os dias de carnaval, muitos lugares aí já está explodindo as pessoas brincando lá da forma deles. E quantos, queridos, irão estar partindo em trevas, em morte, em escuridão? Quantos irão e não voltarão? E a luz do Senhor sendo espalhada, divulgada. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Quarta verdade
verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os versos do 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Querido, quarta verdade acerca do Senhor Jesus: o Senhor foi rejeitado, mas o Senhor também adotou a muitos. O Senhor foi rejeitado pelos seus, mas o Senhor adotou a muitos dos que não eram seus. Somos nós. São muitos que ainda irão crer. Sabe, queridos, o Senhor Jesus foi rejeitado pelos seus para que houvesse a adoção daqueles que iriam crer nele, daqueles que irão crer nele. No verso 11, o seu, do veio para o que era seu, no grego significa a sua casa. O Senhor veio para a sua casa. Os seus, quando ele continua dizendo, e os seus não o receberam, significa o seu povo. Ou seja, o Senhor veio para a sua casa, para o seu povo, mas eles não o receberam. Mas nós bem sabemos que em todas as coisas há um propósito de Deus. Em todas as coisas há um propósito de Deus. Os seus não receberam naquele momento, para que nós, os gentios, para que nós, aqueles que não estávamos enxertados na oliveira verdadeira, nós viéssemos a crer, nós viéssemos a ouvir, e por isso sermos adotados por Ele. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ah, amados, a salvação ela ultrapassa os limites de Israel. Houve um tempo em que Pedro achou que só os israelitas eram salvos. Quando o Senhor pega e diz: ó Pedro, vai lá na casa de Cornélio, prega lá, leva lá, tem um pessoal lá que vai ouvir. Aí Pedro: não, Senhor, eu não vou. Ele mostra, é preciso que ele mostre um sinal, ele mostra uma visão de animais descendo no lençol, e ele tinha que comer, mas nada impuro chega na minha boca. Não faça impuro o que o Senhor fez puro. O Senhor não faz acepção de pessoas. A palavra deve ser dita para todos, todos, completamente todos, queridos. E quando ele chega e fala ali a Cornélio tudo o que aconteceu, todos da casa receberam a Cristo, todos foram salvos. Como Deus é maravilhoso, amados. Sabe, a salvação literalmente ultrapassa os limites de Israel. A salvação não estava no quadradinho implícito para dizer não, só o judeu vai ser salvo. Não, ele quebra a barreira. Ele quebra literalmente a barreira. Quando ele fala com aquela mulher samaritana, quando aquela mulher samaritana é usada com tanta ousadia, com tanta intrepidez, e começa a falar ao povo da sua cidade o que o Senhor Jesus havia falado com ela. E muitos vieram a crer, primeiramente através do testemunho dela, e depois quando ela chama para ver o Senhor Jesus, para ouvir o Senhor Jesus, aí eles dizem: agora nós queremos, mas não mais pelo que você falou, mas pelo que Ele fala. Sabe, amados, o Senhor ultrapassa a salvação, ultrapassa os limites completamente. Veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. João continua: mas a todos que Ele
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é presidente da República, não é embaixador, não é senador, não é prefeito, não é governador. Filho de Deus, filha de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, porque o Senhor em Cristo nos adotou através da fé que nós depositamos nele. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amados, quantas vezes eu participei de evangelismos, dos quais alguns senhores, algumas senhoras chegavam para mim e diziam: mas minha filha, eu já sou filho de Deus, eu já nasci crendo no Senhor. E quando calmamente, sabiamente, pacientemente, você abre a palavra do Senhor para testificar essa pessoa que o que você está para dizer não são suas palavras, mas palavras do Senhor. Quando você vai mostrar que uma pessoa só se torna filho ou filha de Deus a partir do momento em que essa pessoa recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, e aí sim ela passa a ser um filho ou uma filha de Deus. Muitas vezes essas pessoas não entendem, porque elas chegam e dizem: mas desde que eu nasci eu já tenho Jesus no meu coração. Como que desde quando você nasceu você já tinha Jesus no seu coração, se você não sabia de nada, se você não entendia nada, se você não conhecia nada? Você precisou crescer, você precisou ouvir, você precisou aprender, você precisou ler para conhecer quem é esse Jesus. E até que Ele nos dê vida, estando nós mortos, jamais nós conheceremos quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a mensagem da salvação é pregada a todos, de toda tribo, língua, povos e nações. Todo aquele que crê e recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador se torna filho por salvação, por adoção. Efésios 1:5. Aí vem uma palavrinha que muitos cristãos infelizmente não gostam e até detestam por não conhecer mais profundamente a doutrina, mas Paulo diz: e nos predestinou como filhos de adoção por Jesus Cristo, para Ele mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou, é um destinar prévio. Lembrando, amada igreja do Senhor, que todos aqui já sabem, os nossos nomes, os nomes de todos os salvos foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, quando Paulo diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Ele mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Sabe, não foi nada que Ele viu em nós, mas segundo o beneplácito da sua vontade. É a soberania pura do
eu acho verdadeiramente um tapa na cara de muitas pessoas. Me perdoem a forma de falar, mas de uma forma bem direta mesmo. Quando em Romanos capítulo 9, Paulo diz, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú, mas que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, pois diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-te de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, pois que se queixa ele ainda? Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, verso 20, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Eu quero criar cadeiras, e quero criar cadeiras com 3 pernas e não com 4 pernas. Aí chega de 4 pernas e diz: mas por que você criou essa de 3? Porque eu quis, ué. Eu não sou o Criador? Então, queridos, quando nós vemos que o Senhor, em sua soberana vontade, Ele quis predestinar alguns, Ele quis eleger alguns à salvação e outros não, isso está na soberania do Deus Todo-Poderoso. E quem é o homem para contestar a Deus? A nós cabe nos colocarmos em nosso lugar. E louvado seja Deus que de criaturas nós passamos a filhos de Deus. A glória está unicamente em Cristo. O preço foi pago por Cristo. Quem levou os açoites, como bem o diácono Lenivaldo citou em Isaías, profeta messiânico, que não víamos beleza, formosura nele alguma, o seu rosto desfigurado, foi Cristo. Cristo pagou o preço em todo o tempo. Nós somos filhos por adoção e nós devemos bendizer ao Senhor. Cristo deve ser sempre suficiente em nossas vidas. Cristo deve ser, amados, a suficiência em tudo. Tudo. Aí chega alguém e diz para você: o que tem na sua igreja? Na igreja que você congrega, na sua não, porque é a igreja do Senhor. Ah, nós temos oração, louvor e palavra. Só isso. Só. Porque Cristo é suficiente nos louvores, nas orações, no ensino, na palavra. Nós não precisamos de entretenimento. Nós não precisamos de injeção de linguiça. Nós precisamos de Cristo. E isso nos basta. Tendo Cristo, nós temos alegria. Tendo Cristo, nós temos paz. Tendo Cristo, nós temos confiança. Tendo Cristo, nós temos esperança. Tendo Cristo, nós temos suficiência. Tendo Cristo, nós temos tudo que eles procuram e não acham. Porque um dia é uma moda, outro dia é outra moda, outro dia é outra moda. Porque aquilo nunca vai preencher o vazio que eles têm, que só Cristo pode. Então, amados, Cristo é o centro. Cristo deve ser o centro de tudo em nossas vidas. Porque a partir do momento em que nós
Cristo, aí as recordosas vêm. E muitas vezes nós não entendemos por quê. Qual é o lugar que Cristo tem ocupado em nossas vidas? Qual o lugar que Cristo tem ocupado na nossa adoração? Qual o lugar que Cristo tem ocupado na nossa paz, no nosso ser? Qual o lugar que Cristo tem ocupado no nosso pensamento? Qual o lugar que a sua palavra tem habitado em nós? Mais uma vez eu volto a citar o que ele falou. Quer ouvir falar? Quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. Não dê ouvido a falsos profetas. Não dê ouvido a falsas mensagens. Leia a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O verso 13 diz algo bem interessante, quando João diz assim: os quais não nasceram do sangue. Ele agora vai falar sobre esses que são feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Quem são esses? Os que não nasceram do sangue. O que é nascer de sangue? Se refere ao nascimento físico, ao nascimento de pais humanos. O que também estes são? Nem da vontade da carne. O que se refere à vontade da carne? Se refere aos desejos e impulsos humanos. João continua dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que é esta vontade do homem? Ela se refere à influência ou à manipulação de outras pessoas na vida de alguém. Mas por fim, João diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascer de Deus se refere ao novo nascimento, se refere ao nascimento espiritual, se refere à regeneração. Exatamente aquilo que o pastor pregou domingo passado, falando acerca de Nicodemos, ou a outra semana. Sabe, queridos, é preciso nascer de novo. E aqui no caso João já estava falando acerca daqueles que vieram a crer no Senhor, aqueles que vieram a ter ou receber o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Porque não foi segundo o nascer do sangue, não foi segundo a vontade da carne, não foi segundo a vontade do homem, mas foi segundo a vontade de Deus. E não sei se a amada igreja vai se lembrar de um episódio com Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versos 16 e 17, quando o Senhor pergunta a Pedro quem eles dizem que o Senhor é. Aí Simão Pedro responde e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pedro só sabia que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo, porque quem revelou foi o Pai. Sabe? É maravilhoso isso. É Deus verdadeiramente se revelando ao homem, queridos, porque o homem por si só, ele jamais irá crer em Deus, jamais irá crer no Senhor. Aí eu volto para a luz, aí eu volto para a vida. O homem está morto em seus delitos e pecados, o homem está em trevas. Como é que a criatura que está morta em seus delitos e pecados, ela está falando, ela está andando, ela está brincando, ela está bebendo, ela está dançando, ela está fazendo tudo, mas ela espiritualmente falando, ela está morta. Como é que a pessoa está morta e está em trevas? Porque ela não tem a luz da vida que é Cristo, ela não tem a vida que
Cristo. Verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, quinta verdade: o Verbo se fez carne, o Deus divino, o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Jesus declarou a divindade do Verbo, João declarou a divindade do Verbo, agora afirma a sua humanidade. O Verbo se fez carne, se fez homem, nasceu de uma virgem, sentiu fome, chorou, sentiu sede, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Contudo, o Verbo se fez carne, mas permaneceu sendo o Verbo de Deus. O Verbo se fez carne, mas permaneceu sendo o Verbo de Deus. Amados, não tem como explicar Jesus Cristo de uma forma que a gente sabe. Quando você, Deus Todo-Poderoso, aí deixa a sua glória, vem para essa terra, se faz homem, cresce, vive entre as pessoas, vê a pecaminosidade, a pequenez dos seres humanos, sente na pele o que o homem passou, porque ele passou, foi tentado em todas as coisas. Não detalhem que todas as coisas, não fala o tipo de tentação, mas em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. Chorou, sofreu, sentiu sede, sentiu fome, sentiu na pele o que nós sentimos, para que quando ele olhe para mim e você, ele saiba exatamente o que nós estamos passando. A dor que você está sentindo, o Senhor sentiu. A incompreensão que porventura você não tem alguém que te compreenda, o Senhor sentiu. A fome que porventura você sinta, um dia o Senhor sentiu. A sede que porventura você sinta, um dia o Senhor sentiu. Dos seus olhos rolaram lágrimas quando se compadeceu da morte de um amigo querido. Então o Senhor Jesus sabe exatamente o que nós passamos. O Verbo se fez carne. Deus Todo-Poderoso se fez homem. Habitou em nosso meio. Morreu. Ressuscitou. Foi esbofeteado. Foi humilhado. Foi cuspido. O nosso Senhor foi cuspido. O que ele fez para ser cuspido? O que ele fez para receber bofetadas? Sabe, queridos, queridas, e ainda assim as pessoas querem tirar o Senhor do lugar que lhe é devido. Filipenses capítulo 2, verso 8, Paulo diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amados, Cristo foi o padrão. Cristo foi o exemplo. Ele é o exemplo. Ele é o padrão. Obediente até a morte e morte de cruz. Quantas vezes nós somos desobedientes? E olha que não chega nem até a morte. Algo que nós de repente consideramos ser muito maior, de repente, a ponto da gente não conseguir abrir mão e obedecer aquilo que Ele quer que a gente venha obedecer. Mas o Filho foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor se
repente, hoje em dia, alguns líderes poderiam pensar, poderiam dizer: eu me rebaixar para lavar o pé de fulano, ciclano. O Senhor, sendo o Senhor, se fez servo. Aquele que não serve, não presta para servir. Nós devemos nos colocar na posição humilde de servos e servas do Senhor. Servos e servas uns dos outros. Não é se humilhar, você servir a seu irmão. Não é nos humilharmos, servirmos ao Senhor. Porque infinitamente mais Ele fez por nós. Infinitamente mais o Senhor fez por nós. E em último lugar, sexta verdade sobre o Senhor Jesus Cristo encontra-se no verso 18, quando diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Queridos, olha que coisa linda, Paulo diz em Colossenses 1,15: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você quer ver Deus? Veja Cristo. Você quer ver Jesus? Você quer ver Deus? Veja o amor do Pai através do Filho. Veja a sua morte na cruz. Veja quantos açoites Ele recebeu, calado como ovelha muda. Ele não abriu a boca, Ele não deu pio, Ele não recuou por amor de cada um de nós. Quer ver a Deus? Veja a Jesus. A palavra do Senhor diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Amados, é importante trazer à memória essas verdades acerca do Senhor Jesus Cristo, porque é como se cada dia a igreja do Senhor estivesse esquecendo a grandeza, a majestade de quem é Jesus, tentando substituir Ele por qualquer outra coisa no culto. Jesus Cristo é o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é a vida e a luz. Jesus Cristo foi rejeitado por muitos, mas também recebeu a muitos em adoção. Jesus Cristo se fez carne, se fez homem. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus Cristo é suficiente para manter a nossa fé. O Senhor Jesus Cristo é suficiente para manter a nossa perseverança até aquele grande dia. Amados, ainda é através, e somente através da fé no Senhor Jesus Cristo, que pessoas são curadas, que pessoas são libertas, que pessoas são salvas. Fora do Senhor Jesus não há cura, não há libertação, não há salvação. Não há verdadeira cura, não há verdadeira libertação, não há verdadeira salvação. Que nós, como povo de Deus, que nós, como filhos e filhas do Senhor, jamais venhamos a esquecer que Cristo é a primazia, que Cristo deve ser o centro do culto, que Cristo jamais deve ser substituído por qualquer outra coisa, porque tudo é para Ele, por Ele. Todas as coisas redundam na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A Ele, e tão somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Meu Senhor Jesus, como Tu és maravilhoso, Pai. Meu Deus, como Tu és infinito, como Tu és grande,
és tão protetor, como tu és sublime, como tu és soberano. Não há outro igual a ti, meu Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque tu mereces toda honra, toda glória e todo louvor. Meu Senhor, que todas as igrejas, que porventura, que por algum motivo, Pai, tem te deixado de lado, tem te deixado até mesmo fora, Senhor, que eles se arrependam enquanto há tempo, que eles se voltem para ti, que eles vejam, meu Deus, que eles estão caminhando num caminho onde o Senhor não está. Ó Deus, traz de volta à memória deles quem tu és, Senhor. Ó meu Deus, não deixa que eles venham a esquecer que tu és o único e soberano Senhor e Salvador, que fora de ti não há vida, que fora de ti não há luz. Ó meu Deus, traz de volta a memória de toda e qualquer pessoa que um dia ouviu falar de ti, mas que estão afastados dos teus caminhos. Quem tu és? Tu és Deus, tu és a palavra, tu és Senhor das nossas vidas e que não há outro igual a ti. Todas as coisas foram feitas por meio de ti e nada do que foi feito se fez sem o Senhor. Ó meu Deus, faz com que as pessoas se lembrem quem tu és, que elas declarem toda a glória seja dada unicamente a ti, que elas não retenham para si glória que não pertence a elas. Meu Deus, faz com que as mensagens voltem a ser cristocêntricas, teocêntricas, que essas mensagens estão voltadas aos homens, que elas caiam por terra, mas que as mensagens que verdadeiramente têm poder de trazer salvação, transformação, que elas voltem a brotar dos púlpitos da tua casa, dos púlpitos da tua igreja, porque a igreja é tua, Senhor. Ó Deus, traz de volta, meu Deus, verdadeiros homens e mulheres que anseiam em falar de ti, que não se envergonham de falar de ti, que sabem que são dependentes de ti, que a conversão só acontece através de ti, que nunca vão receber glória para si, porque elas são meros instrumentos teus. Ó Senhor, traz memória ao teu povo, meu Deus, traz a memória do teu povo quem tu és. Toda glória, toda honra sejam dadas unicamente a ti, porque, Senhor, essas são apenas 6 verdades sobre quem tu és, mas existem muitas outras verdades, porque a tua palavra é verdade. A tua palavra, meu Deus, nos edifica, nos alimenta, nos faz transbordar de conhecimento sobre quem tu és, e isso deve ser suficiente para o teu povo. Senhor, nós nos alegramos por tudo aquilo que o Senhor deixou revelado em tua palavra e na tua criação sobre quem tu és. Muito obrigada, meu Senhor. Nós te agradecemos no teu nome, no nome santo de Jesus Cristo, amado, todo-poderoso. Assim nós te louvamos e bendizemos, ó Deus. Amém.